Vou compartilhar os slides, então, para a gente continuar de onde nós paramos ontem, lembrando, né? Só para a gente fazer, né, um resumão aí, né, do planejamento da contratação. Quando a gente pensa em pensamento, quando a gente pensa, né, em planejamento da contratação pela nova lei de licitações, a gente tem um planejamento macro, que é consubstanciado pelo plano de contratações anual. O que é o plano de contratações anual? O plano de contratações anual é quando, num determinado exercício, eu faço consulta a todas as unidades do meu órgão público para saber, né, ou para fazer um levantamento de necessidade de contratações para o exercício seguinte. Essas informações de todos os setores são consolidadas pelo setor de licitações e é materializado num plano, que é chamado de plano de contratações anual. Qual é a ideia do plano de contratações anual? É que a gente possa consolidar todas as necessidades para evitar fracionamento, evitar desabastecimento de materiais, evitar descontinuidade de serviços, não é isso? Além disso, o plano de contratações anual vai ser utilizado para subsidiar a elaboração do projeto, né, da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, essas são as funções do plano de contratações anual. O que eu mostrei para vocês aqui? A nova lei. Vocês estão me escutando? Não? Agora sim. Tudo que eu falei aqui, vocês não escutaram nada? Foi isso? Pô, já dei metade da aula, vocês não escutaram? Poxa vida, vale, poxa vida. Vamos lá. Eu estava falando, parou na nova lei de licitações e contratos, até então, ótimo, Wilton. A questão é a seguinte: eu estava falando do planejamento macro, que é materializado pelo plano de contratações anual, e eu disse, olha, a nova lei de licitações, ela não obriga a elaboração do plano de contratações anual. Entretanto, nós recomendamos que ele seja feito, porque o plano de contratações anual traz uma série de benefícios à administração, porque se eu levanto as necessidades de todos os setores do meu órgão público com antecedência, eu consigo evitar fracionamento de despesas, eu consigo evitar descontinuidade de serviço, desabastecimento de materiais, ou seja, uma série de fatores importantes. E ainda uso o plano de contratações anual para subsidiar a elaboração do meu orçamento anual, da PELOA, né, do Projeto de Lei de orçamentária Anual. Então, uma série de benefícios trazidos aí pelo plano de contratações anual. E quando chega no exercício seguinte, para cada necessidade que foi lá colocada no plano de contratações anual, nós vamos abrir, no determinado momento, no momento adequado, um processo administrativo de contratação pública. Nesse processo administrativo de contratação pública, nós teremos a fase preparatória, a fase de seleção de fornecedores e a fase de gestão contratual. Fase preparatória, que é o que nós estamos focando aqui no nosso curso, nós vamos fazer, né, o estudo técnico preliminar, que nós já tratamos aqui, e aí eu quis deixar uma coisa muito clara para vocês, a necessidade de nós mudarmos a forma de vermos uma contratação pública, porque usualmente nós contratamos, ou melhor, nós iniciamos a contratação já olhando a necessidade não, já olhando a solução, quando na verdade eu tenho que começar a contratação estudando e entendendo a minha necessidade. Por isso é tão importante o ETP. E nós vimos aqui que a nova lei de licitações, no artigo 18, parágrafo 1º, ela dispõe os 13 campos do ETP, e a gente percorreu os 13 campos do ETP. Depois que a gente faz o ETP, né? No ETP a gente estudou plenamente aquela necessidade, nós fomos ao mercado, verificamos diferentes soluções para atender aquela necessidade, e aí então nós comparamos olhando o ciclo de vida do objeto para entender qual das soluções é a melhor, aquela que vai propiciar a melhor relação custo-benefício para a administração, tá? E essa solução a gente vai concluir o ETP dizendo se é viável ou não. E aí eu até mostrei para vocês, essa viabilidade, ela é técnica e econômica. Sendo viável a contratação, a gente parte para o próximo passo. O próximo passo é a elaboração da análise de riscos. E essa análise de riscos eu mostrei para vocês ontem. Olha, existem alguns instrumentos. Um instrumento que a gente orienta que seja utilizado é o mapa de riscos. Eu trouxe um modelo aqui para vocês. É um modelo de mapa de riscos que está lá no anexo da IN 05 de 2017.
Por que eu apresentei esse modelo do mapa de riscos? Porque a nova lei de licitações, ela dispõe no artigo 18 a necessidade de fazermos na fase preparatória a gestão de riscos. Entretanto, ela não apresenta nenhum instrumento e ela não diz como deve ser feita essa análise de riscos. Por isso, esse instrumento eu acho bem interessante, fácil de utilizar e ele cumpre a sua tarefa, que é justamente identificar os riscos e desenhar medidas preventivas e medidas corretivas. Então, falamos ontem aí da gestão de riscos, muito rapidamente, né? E depois disso, se os riscos forem aceitáveis, aí finalmente nós vamos para o termo de referência ou para o projeto básico, que foi onde nós paramos ontem, termo de referência, né? Então, ontem, no final da aula, eu fiz um histórico aí do termo de referência na legislação, mostrando para vocês que termo de referência é uma nomenclatura que não existe na 8666, é uma nomenclatura que foi criada na legislação do pregão, né? O termo de referência, ele, a princípio, ele vai ser utilizado para caracterizar o objeto, quando esse objeto é um bem ou serviço comum. Então, toda vez que nós estivermos, né, planejando uma contratação, identificarmos que o objeto é comum, nós vamos partir para uma modalidade pregão e no edital desse pregão nós teremos como anexo o termo de referência contendo todo o detalhamento. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos percorrer cada campo do termo de referência, tá? Que campos são esses? Os campos que estão previstos lá na Lei 14.133. Lá no artigo 6º, nós temos mais de 50 definições. Uma das definições é de termo de referência, inclusive mostrando qual é o conteúdo que deve estar presente nesse termo de referência. Deixa eu colocar aqui o pessoal para entrar. Tem muita gente lá na sala de espera, deixar entrar. Eu já admito aqui o pessoal todo. Pronto. E agora eu vou compartilhar aqui, então, os nossos slides. Só achá-los aqui, né? Tá, achei. Pronto. Ótimo. Deixa eu colocar aqui em formato de apresentação. Deixa eu puxar o chat aqui para poder ver os comentários de vocês. Pessoal, mesmo esquema então, tá? Já estamos acostumados aí com a nossa sala virtual. É o mesmo esquema, podem ficar muito à vontade, se quiserem colocar mensagem no chat, se quiserem levantar a mãozinha aí para falar, né? É o mesmo esquema das últimas aulas. Então vamos lá. O primeiro campo trazido aí pela nova lei de licitações para o termo de referência é a definição do objeto. Quando a gente fala aqui de definição do objeto, vamos pensar na lógica do termo de referência. Imagino que eu, né, peguei um processo aqui de vocês, do Ministério Público do Tocantins, pego esse processo e vou ler um termo de referência. Qual é a primeira coisa que eu quero saber quando eu vou ler esse termo de referência? Para que foi feito esse termo de referência? Para contratar o quê? Então, a primeira coisa, primeiro campo, qual é o objeto? E aqui vocês devem colocar o objeto resumido, tá? Então, a ideia é, peguei o termo de referência, primeira linha do termo de referência, objeto. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte por aplicativo na área metropolitana aqui do Rio de Janeiro, pelo período de 12 meses. Exatamente o objeto que eu dei o exemplo para vocês, que a gente construiu, né? Fui, né, contando aqui para vocês o meu trabalho de planejamento no TCE com esse transporte por aplicativo, e foi isso que a gente colocou no termo de referência. Tá? Então, nesse primeiro campo aqui do TR, é o objeto resumido, para que todos que peguem o TR saibam exatamente sobre o que nós estamos falando, qual é o objeto que pretendemos contratar. Se a gente for, né, olhar o edital da licitação, geralmente no edital, no corpo do edital, nós temos um edital resumido, né, bem enxuto, na verdade, só com as informações da disputa licitatória, e esse edital geralmente é cheio de anexos. E geralmente o primeiro anexo do edital chama-se termo de referência. Então, qual é a ideia? Quando eu elaboro o meu edital de licitação, o que eu coloco no corpo do edital? Apenas o objeto resumido. E aí eu digo lá no corpo do edital que a discriminação completa do objeto, ou detalhamento do objeto, está no anexo 1, que é o termo de referência. Tá? Então, esse objeto resumido que vocês vão colocar logo lá no início do termo de referência, tá? É só para que qualquer pessoa que pegue esse TR saiba exatamente o que eu quero contratar, de forma resumida, e é o texto que vai entrar no corpo do edital, o resumo, né, do objeto. Essa é a ideia desse primeiro campo. De onde a gente pega essa informação? Do estudo técnico preliminar. Então, como eu disse, ó, lá no estudo técnico preliminar, achei 3 soluções.
A terceira solução se mostrou mais vantajosa, transporte por aplicativo. Então, o objeto que eu vou contratar é o transporte por aplicativo. Aqui eu coloco, né? Resumindo, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte por aplicativo na área metropolitana do Rio de Janeiro pelo período de 12 meses. Acabou. Quem leu isso já sabe do que eu estou falando. Essa é a ideia. Qual é o próximo passo do termo de referência? O próximo passo do termo de referência é apresentar a fundamentação da contratação. E é bem bacana a gente entender essa lógica, né? Porque eu coloquei lá, olha, eu quero contratar transporte por aplicativo. Aí a segunda pergunta que eu faço, né? Primeiro é, o que eu quero contratar? A segunda pergunta vai ser respondida nessa letra B. Por que você quer contratar isso? Não é? É a fundamentação da contratação. Qual é a fundamentação da contratação? A necessidade que foi identificada. Então, aqui nesse campo, fundamentação da contratação, nós vamos pegar lá do ETP aquela necessidade que nós estudamos e vamos transcrever para cá, para esse segundo campo, que é justamente a justificativa ou a fundamentação da contratação. Como eu disse para vocês, toda contratação se fundamenta numa necessidade. Então, por isso que eu falei para vocês, olha, quando eu coloco lá a fundamentação da contratação, não é para falar que eu preciso comprar carro, não. Fundamentação da contratação é o quê? É necessário, diante de uma mudança no programa de auditoria do órgão nesse ano, conforme processo tal, surgiu a necessidade de fazer transporte de auditores do meu órgão público para os órgãos jurisdicionados na área metropolitana. Olha só, isso é necessidade. É isso que vai dar o fundamento aqui para a minha contratação. Mais uma vez, qualquer pessoa que leia o termo de referência está entendendo por que eu estou querendo contratar aquilo. E aí a letra C é a descrição da solução como um todo. Aí vocês vão se lembrar que esse campo também tem lá no ETP. Vocês vão se lembrar que quando a gente falou do ETP, quando eu cheguei à conclusão que a melhor solução é o transporte por aplicativo, eu tenho que descrever como um todo a solução. O que significa descrever como um todo essa solução? Detalhadamente, eu vou ter que falar, olha, como é que vai ser esse aplicativo, qual a disponibilidade dele, como é que eu posso utilizar, que tipo de relatórios ele tem que disponibilizar, como serão os carros, tempo de viagem, tempo de espera, tudo isso vai aparecer aqui na descrição da solução como um todo. Só que não é novidade, porque a gente já teve esse trabalho de escrever no ETP. Por isso que eu falei para vocês também, olha, o ETP, na verdade, ele já facilita muito a vida de quem vai elaborar o termo de referência, porque eu já tenho essas informações no ETP. Então, eu vou pegar do ETP e vou trazer para cá. Ah, pode ser que eu tenha que incrementar mais alguma coisa? Pode ser. Mas, em geral, é aquela solução que eu já descrevi no ETP, que eu já estudei, já descrevi no ETP, é que eu vou trazer para cá, né, na descrição da solução como um todo. Importantíssimo lembrar, tá, que é com base nessa descrição que a empresa vai saber exatamente como ela vai executar o serviço, né? Que objeto que ela vai entregar, na verdade. Qual é o objeto que ela vai entregar para a administração, como ela vai entregar isso, tá? Então, principalmente quando é serviço, a gente precisa ser bem detalhista mesmo no termo de referência. Até porque, se eu não sou detalhista no termo de referência, eu não vou poder cobrar da empresa lá na frente. Eu só posso cobrar da empresa o que tiver escrito, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma vez eu estava dando aula de elaboração de termo de referência, e aí um determinado aluno veio com a seguinte situação, um caso real, tá, dele. Professor, eu preciso escrever no termo de referência que a caneta esferográfica azul precisa ser com tampa. Eu falei, pô, se você quer a caneta com tampa, tem que colocar a caneta com tampa. Configuração técnica mínima, precisa de tampa. Ah, é, porque a gente fez um termo de referência, a gente esqueceu de falar da tampa da caneta, a empresa que ganhou a licitação era fabricante de caneta, o que ela fez para baratear o preço? Não produziu tampa para aquelas canetas. Resumo: quando chegaram as canetas no órgão público, as canetas chegaram sem tampa. E aí, eu posso cobrar? Não escrevi em lugar nenhum isso. Parece besteira, mas é um caso real. Eu não coloquei, não posso cobrar. Olha que situação complicada. Então, a gente tem que colocar no termo de referência tudo que é essencial para aquele objeto que a gente vai contratar, tá? Isso é muito importante. Vocês conhecem a história? É uma lenda urbana, né? A história do frango e do escorpião. Já ouviram falar do TR?
Conhece essa história? Sim ou não? Não, não conhece não? Eu ontem indiquei para vocês um canal no YouTube chamado Logística Pública, não é? Esse canal de logística pública, o professor Rafael lá, ele fez um vídeo de 8 minutinhos para contar essa história, que é uma história antiga, né? Muito utilizada nos cursos de termo de referência, e como a gente está aqui falando de termo de referência, acho que é importante a gente citar. Creio eu, né, que realmente é uma lenda urbana, mas que vale a pena a gente, a gente demonstrar aqui, né? A gente citar aqui. O que acontece? Em determinado município, de repente se viu diante de uma infestação de escorpiões. Escorpião para tudo quanto é lado do município, escorpião, né, picando lá as pessoas, muita gente ficando mal por causa de escorpião. Aí o que a prefeitura resolveu fazer? Poxa, a gente tem que dar um jeito nos escorpiões. E o que a gente pode fazer para dar um jeito nos escorpiões? Aí foram pesquisar aquela coisa toda, pronto. Descobriram que um grande predador do escorpião é a galinha. Então, beleza, vamos comprar galinhas, vamos espalhar as galinhas pelo município, que elas vão ser predadoras aí do escorpião, vai resolver a nossa vida aqui. Beleza. Se eu tenho que contratar, se eu tenho que comprar algo, prefeitura, tem que fazer o quê? Planejamento, termo de referência. Fizeram lá o tal termo de referência, fizeram a licitação foi homologada, a empresa vencedora tinha X dias para entregar o produto. Um belo dia chega no município um caminhão frigorífico e chega no município um caminhão frigorífico cheio de franguinho congeladinho lá, né? Cheio de galinhazinha congeladinha lá, né? Então, resumo da história, moral da história, não escreveu direito no termo de referência, a empresa vai entregar uma coisa que não vai atender a sua necessidade e você não vai poder cobrar, tá? Então é uma lenda urbana que é muito utilizada hoje nos cursos de termo de referência. Quem quiser ver a historinha toda, graficamente, toda bonitinha lá, canal Logística Pública no YouTube. Então, muito importante, pessoal, vai descrever a especificação do objeto no termo de referência, tem que colocar tudo que é essencial para o atendimento da necessidade. Qual é a grande dificuldade que nós temos hoje para especificar o objeto de uma contratação pública? A grande dificuldade é a seguinte: eu começo a escrever, a detalhar a especificação do objeto. Vou detalhando, vou detalhando, vou detalhando, vou detalhando. Até determinado ponto está bacana, está com tudo que é essencial. Se eu ultrapasso essa linha, eu começo a colocar informação demais, informação desnecessária. E aí, se eu coloco informação desnecessária, eu posso o quê? Frustrar o caráter competitivo da licitação. Então, a maior dificuldade para eu escrever um termo de referência, para eu caracterizar o objeto, é encontrar esse ponto, encontrar essa linha que divide uma boa especificação de uma especificação que vai frustrar o caráter competitivo. Essa que é a grande dificuldade. Então, o que a gente precisa ter em mente é: eu só posso especificar no termo de referência, na caracterização do objeto, aquilo que é essencial. Essencial para quê? Para atender a minha necessidade. Eu já falei para vocês do exemplo lá dos carros da Secretaria lá de Distrito Federal, Secretaria de Segurança do Distrito Federal, falei isso para vocês? Contei a história? Sim ou não? Se lembram? Contei não? Bacana. Secretaria de Segurança Pública do Distrito. A Carolina falou que eu contei já, né? Contei? Ângulo mínimo de abertura das portas traseiras 80 graus. Falei isso? Falei, né? Falei quando eu falei do objeto, né? Caso clássico, caso clássico. Por quê? Para eles, para aquele órgão, é essencial. Se é essencial, eu não quero saber se vai restringir a competitividade ou não, tá? Se é essencial, eu vou justificar comprovando que aquilo é essencial para mim, e aí eu vou colocar na especificação do objeto. Agora, se eu vou copiar esse TR na íntegra, eu vou me dar mal, porque é essencial para ele lá, não é essencial para mim aqui, né? Então, acho que a Rosimar até falou, pode falar de novo, né? Só de forma muito resumida, é que a Secretaria de Segurança Pública lá de Brasília, Distrito Federal, colocou na especificação do carro, no último tópico da especificação do carro, que o ângulo mínimo de abertura das portas traseiras deveria ser de 80 graus. E essa especificação restringiu significativamente a competitividade do certame. Aí eu sempre pergunto, pode isso ou não pode? Depende. Depende de quê? Da necessidade. Se aquele órgão público demonstrar que isso é essencial para atender a necessidade, está valendo. Só que tem uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente. Toda vez
que vocês chegarem à conclusão que ao especificar o objeto, é essencial colocar alguma coisa que vá restringir a competitividade, vocês precisam ter um bom fundamento. E isso precisa ser descrito no processo. Porque quando vem o Tribunal de Contas, a primeira coisa que ele vai olhar, isso aqui restringe a competitividade. Se já tiver escrito nos autos a justificativa, poxa, bacana, já facilita a vida. Tá? Então, essa é a ideia. Então, no campo C, a descrição da solução como um todo. E no campo D, também vamos pegar lá do estudo técnico preliminar os requisitos essenciais da contratação, que está lá no ETP, se não me engano, o terceiro campo do ETP, a gente traz para cá também para o termo de referência. No meu transporte por aplicativo, o transporte precisa ser climatizado, isso é essencial. O transporte tem que caber pelo menos 3 pessoas, porque a equipe de auditoria é com pelo menos 3, é com 3 pessoas. Que mais? O tempo de espera não pode ser superior a X minutos para não prejudicar o andamento do trabalho. É essencial que funcione de segunda a sexta no horário de X a X, X a Y, tá? Informações que são essenciais, requisitos essenciais para atender a minha necessidade. Então, como eu já disse para vocês ontem, esses 4 primeiros campos do TR, eu não tenho trabalho. Por que eu não tenho trabalho? Porque o trabalho já foi feito lá no ETP, lá atrás. Onde eu vou começar a agregar informações no termo de referência é a partir desse quinto campo, do campo E, modelo de execução do objeto, tá? A partir daqui, a gente vai começar, de fato, a agregar mais informações. Que tipo de informação eu vou colocar aqui? Se eu estiver falando, por exemplo, de comprar um material, né? Se eu estiver falando de comprar um material, eu tenho que colocar aqui como a empresa vai me entregar, onde e como ela vai me entregar. Se eu estiver falando de prestação de serviços, né, eu tenho que dizer qual é o regime de execução, tá? Isso é muito importante. O Marcos Conceição, ele está perguntando aqui, está colocando aqui, não compreendi a diferença entre os itens C e D. O item C é o detalhamento completo da execução do objeto, tá? Como vai ser operacionalizado aquele objeto, né? Como é que a empresa vai disponibilizar, aí, o meu exemplo, né? Como é que a empresa vai disponibilizar o aplicativo, que tipo de relatórios, que informações ela precisa dar, né? Como é que vai ser feita a chamada, vai ser por celular, não vai? Como é que vai ser o carro, por aí vai. E aqui, no item D, requisitos da contratação, é só para listar o que é essencial que seja disponibilizado pela empresa. E aí, Marcos, eu até entendo também, né, porque realmente a gente acaba fazendo uma confusão, né? E por isso que tem muito órgão público que junta essas duas coisas. No detalhamento do objeto, já coloca também os requisitos essenciais. Configuração técnica mínima, se for produto, se for equipamento, né? Então, tem muito órgão que já junta os dois itens ali, tá? Porque uma coisa acaba mencionando, né, tangenciando a outra, né? Quando eu explico como é que a empresa vai fazer, vai executar o serviço, de certa forma, eu já tenho que colocar ali o que é essencial. No termo de referência, na nova lei de licitações, quando ela apresenta lá os campos do termo de referência, ela separa isso. Nada impede de você, quando estiver detalhando a execução do objeto, a execução do serviço ali, você coloque justamente o que é essencial. Aqui ela faz essa menção para separar, para deixar claro, né, que eu preciso colocar os requisitos essenciais da minha contratação. Tudo bem, Marcos? Agora, se vocês entenderem pertinente, é possível juntar as duas coisas? Sim. Só não pode esquecer de colocar tudo o que é essencial para atender à necessidade que foi especificada. Bacana? Continuando aqui no campo E, modelo de execução do objeto. Como eu estava falando, olha, se eu vou fazer uma compra, eu tenho que dizer como é que a empresa vai me entregar isso. Vai ser entrega imediata e integral? O que é entrega imediata? É aquela que é feita em até 30 dias pela empresa. Integral é quando ela me entrega a quantidade total que eu licitei, tá? Então, pode ser entrega imediata integral ou pode ser uma entrega parcelada. Só que toda vez que eu defino entrega parcelada, eu vou ter que colocar no termo de referência um cronograma de entrega. Então,
Eu vou comprar resma de papel A4, mas eu preciso de 100 mil resmas de papel A4. Poxa, não é interessante pedir tudo de uma vez. Por quê? Porque eu vou usar isso ao longo de 12 meses e eu não tenho espaço adequado no meu almoxarifado para guardar isso. Eu não tenho espaço para colocar 100 mil resmas de papel A4. Então como é que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 5 entregas de 20 mil resmas. Bacana. Mas se você vai dividir assim, você precisa dizer para a empresa como ela vai entregar, que vai ser 20 mil resmas de 2 em 2 meses, por exemplo. Então, faça um cronograma de entrega, mostrando a quantidade e a data, o prazo, para que a empresa possa fazer a entrega. Isso é essencial, fundamental, não é? Por quê? Se eu peço para a empresa entregar tudo de forma imediata e integral, a empresa vai pegar um caminhão, vai colocar todo aquele material no caminhão, vai uma vez só lá no almoxarifado do meu órgão público, vai entregar tudo de uma vez só e acabou. Agora, se eu chego para a empresa, eu monto um cronograma de entrega e eu disponho lá no meu termo de referência que ela vai ter que fazer ao longo do contrato, ao longo de 12 meses, 5 entregas, muda completamente o cenário da empresa, muda completamente. Tá? Então, provavelmente, inclusive, a empresa vai ter que majorar o preço, porque ela tem um custo logístico maior aí. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro no termo de referência. E se, em vez de compra, eu estiver contratando um serviço ou uma obra, aí eu não falo de forma, eu não disponho acerca de forma de entrega. Eu disponho sobre regimes de execução. Quais são os regimes de execução que nós temos aqui, né? Se nós lembrarmos da 8666, lá no artigo 6º da 8666, nós temos a empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, contratação por tarefa e empreitada integral. Então, no 8666, nós temos 4 regimes de execução. Aí a nova lei de licitações ainda traz mais 3 regimes de execução. Contratação integrada, que já existe no RDC, contratação semi-integrada, que foi criada lá na lei das estatais, e fornecimento e serviço associado. Esse sim, uma inovação. Esse regime é uma inovação da Lei Federal 14.133. Antes de falar desses regimes de execução, estou vendo aqui que foram colocadas algumas questões, deixa eu ver. Elisângela colocou assim: então, é possível realizar uma licitação na forma tradicional, não SRP com entregas parceladas? Sim, com certeza, sem problema algum, tá? Aí, Elisângela, é importante a gente definir no planejamento qual é a melhor forma para atender a necessidade da administração. Então, se eu já tenho uma quantidade certa, com precisão, para que eu vou fazer SRP? Mas eu não quero tudo de uma vez, não tem problema, faz um cronograma de entrega. Tá? Eu já tenho a quantidade certinha que eu vou precisar ao longo dos 12 meses. Só que eu não preciso tudo de uma vez, porque eu vou consumir isso ao longo do ano. Sem problema. Licitação tradicional, cronograma de entrega, a empresa tem que cumprir o cronograma de entrega. Acabou. É assim que a gente faz, tá? Ela coloca, por exemplo, para aquisição de equipamentos de informática, sim, a minha compra hoje de computadores é com entrega parcelada. Eu compro hoje computadores no TCE com entrega parcelada. Não é SRP, é entrega parcelada. A gente sabe exatamente, foi feito um estudo, levantamento situacional, todos os computadores do TCE, e é muito bacana o estudo. Eu li o estudo, não é um ETP, não, é um estudo que foi feito pelo pessoal da TI para subsidiar, estrategicamente lá, a tomada de decisões do diretor de TI. Tá? E aí, então, ele fez esse estudo, colocou lá todos os modelos de computadores, respectivas quantidades, quando foram adquiridos, por qual processo, tudo bonitinho lá, né? E aí coloca com quem está, onde é que estão alocados os computadores que foram comprados na data tal, brilhante o estudo. Com base nesse estudo, eles chegaram à conclusão exata que está na hora de modernizar esse segmento aqui, que está com computadores que já tem 4 anos, a gente vai comprar para substituir esse ano. Então, eu vou comprar exatamente aquela quantidade. Mas não adianta receber tudo de uma vez. Sei lá quantos computadores eram. Vou colocar aqui um exemplo. 500 computadores. Não adianta receber 500 computadores de uma vez. A gente não dá conta de colocar tudo isso para funcionar. Então, vamos fazer o seguinte: 100 computadores por mês.
coloca 100, mês que vem mais 100, outro mês mais 100, mesmo porque tem a capacidade operacional da empresa também, né? Então, 100 mais 100 mais 100. É possível fazer isso? Sim, é possível, tá? Só que você tem que fazer um planejamento que seja compatível com a sua necessidade. É isso, tá bom? Aí vamos lá. Como eu estava falando, tem 4 regimes de execução que nós já conhecemos da 8666. Desses 4 regimes, os dois mais utilizados, empreitada por preço unitário, empreitada por preço global. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma obra que fica mais fácil de nós entendermos, né? Quando eu faço uma obra, quando eu projeto, né? Quando eu planejo uma obra pública, que eu faço o projeto básico, tem obras públicas que eu não consigo ter precisão nas quantidades dos itens que serão necessários na obra. Pode ter, né? Posso até ter uma ideia ali, mas não tenho precisão. Toda vez que eu não tenho precisão, o ideal, o mais adequado, é que eu adote o regime de execução empreitada por preços unitários. O que, que vai significar isso na prática? Na prática é o seguinte: eu tenho uma planilha com todos os itens da obra, com suas respectivas unidades e quantidades. À medida que a empresa vai executando a obra, ela vai todo mês apresentando para a administração o que a gente chama de planilha de medição. O que é a planilha de medição? A empresa está informando para a administração pública o que ela instalou naquele mês, item por item, com respectivas quantidades. E o fiscal do contrato, fiscal dessa obra pública, ele, com base nessa planilha de medição, ele vai lá em loco e vai verificar cada item que foi executado pela empresa. Isso é execução empreitada por preço unitário. Porque na hora de eu pagar a empresa, eu só vou pagar pelos itens efetivamente instalados, tá? Então, esse regime de execução por preço unitário hoje é o regime de execução mais utilizado na prática, até mais do que o global. Já o global, na empreitada por preço global, também é usado em algumas obras, mas em obras mais padronizadas, que eu tenho já precisão de quantidades. Inclusive, essa orientação do TCU tem um acordo bem bacana que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Empreitada por preço global, eu não fico pagando, não fico me preocupando com cada item em sua respectiva quantidade. Geralmente eu pago por etapa. Olha, tem que fazer a fundação da obra. Tem esses itens todos aqui com as respectivas quantidades na fundação. Mas eu tive tanta precisão no planejamento que eu vou pagar pelo global. Então, a empresa finalizou a fundação da obra, o fiscal vai lá ver se foi feita a fundação, pagamos o valor da fundação da obra, que é a primeira etapa. Então, é assim que funciona a empreitada por preço global. A contratação por tarefa ela é muito pouco utilizada, geralmente para pequenas intervenções, né? Então, vou dar um exemplo que uma vez um aluno da Marinha ele trouxe para a gente em sala de aula. Ele falou o seguinte: olha, lá na Marinha, onde eu trabalho, no interior de São Paulo, nós temos uma área, que é a área residencial da Marinha, vários prédiozinhos de 3 andares iguaizinhos. Então, chegou o momento que a Marinha resolveu pintar todos os prédios. Se não me engano, eram 6 ou 8 prédios. Pintar todos os prédios. Os prédios idênticos. Então, o que a administração fez? Vamos contratar por tarefa. A gente faz o seguinte: a gente faz todo o planejamento para pintar um prédio. Essa é a tarefa que a gente quer que seja executada. E aí, então, a gente contrata a empresa para executar a tarefa. No caso ali, 8 tarefas. Se um determinado mês a empresa pintou um prédio só, eu pago para ela o valor de uma tarefa. Se em outro mês, no mês seguinte, ela pintou 2 prédios, ela executou 2 tarefas, eu pago 2 tarefas, tá? Essa é a empreitada, é a contratação por tarefa. E o quarto regime de execução que nós já conhecemos da 8666 é a empreitada integral. A empreitada integral ela é muito mais difícil de nós vermos na prática. Ela geralmente é utilizada para grandes obras de infraestrutura. O que é a empreitada integral? É quando eu reconheço que para a execução do objeto, uma empresa só não dá conta. Eu preciso de várias empresas para entregar o objeto pronto. E aí, então, eu contrato geralmente um consórcio para entregar esse objeto pronto para mim. Querem ver um exemplo, né? Linha do metrô aqui no Rio de Janeiro, linha 3 do metrô. Poderia fazer 5, 10 licitações para, somando isso, eu ter o metrô pronto. Ia dar problema. Interface entre as empresas, olha a confusão que daria isso. Uma empresa para escavação, uma empresa para colocar o trilho, outra para climatização, não ia dar certo.
Então, eu contrato uma empresa? Não, geralmente uma empresa não faz tudo. Eu contrato um consórcio, conjunto de empresas, que vão entrar, vão entregar, vão fazer toda a disponibilização de obra, entregar o trilho, o trem, aquela coisa toda, e vai entregar o projeto pronto, a linha pronta, o objeto pronto. Tá? Isso é empreitada integral. O pessoal costuma chamar de turnkey. Por quê? Uma vez que acabou a execução do objeto, virei a chave e está tudo funcionando. Estou entregando para a administração com tudo funcionando. Então, isso é empreitada integral. Então, 4 regimes que nós já conhecemos, artigo 6º da 8666. Vamos agora para as novidades aqui da 14.133. Contratação integrada. Contratação integrada, o que é? Ela surgiu na nossa legislação, ela surgiu no RDC, Regime Diferenciado de Contratações. O que é a contratação integrada? É bem diferente do que a gente está acostumado no 8666. Porque no 8666, nós sabemos que, por exemplo, quando a administração pública precisa licitar uma obra, no planejamento a administração pública tem que fazer o projeto básico, porque é o projeto básico que contém o que vai ser contratado. Na contratação integrada é diferente. Na contratação integrada, a administração pública não faz o projeto básico. Quem faz o projeto básico é a empresa vencedora da licitação. Então, como é que a administração licita? A administração pública faz tão somente um anteprojeto. Tá? Então, a administração pública ela monta um anteprojeto, dizendo básico. Ela licita com base nesse anteprojeto. E a empresa vencedora do certame tem X dias para apresentar o projeto básico. A administração pública vai analisar esse projeto básico e, se for aprovado o projeto básico, essa empresa vai fazer o projeto executivo e vai executar a obra. Isso é contratação integrada. Geralmente acontece isso quando a administração pública não tem o know-how, não tem expertise suficiente para elaborar o projeto básico. Ou quando a administração pública identifica que existem várias metodologias diferentes de execução. E ela deixa para o mercado, né, concorrer ali para a execução do projeto básico. Então, isso é contratação integrada. Tá? Eu sempre me recordo das obras do RDC para arena de futebol. Né? Arena de futebol, vou fazer uma contratação integrada. Eu não faço o projeto básico, eu faço um anteprojeto. O que eu coloco no anteprojeto? Olha, eu quero um estádio de futebol, uma arena, tem que ter um campo oficial gramado, precisa ter capacidade para 65 mil pessoas, precisa ter área para mídia, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Eu faço o básico no anteprojeto. E a empresa, com essas informações, vai montar um projeto básico de acordo com a sua metodologia. Tá? Então, isso é contratação integrada. Contratação semi-integrada já é um pouco diferente. A semi-integrada existe na lei das estatais. Como é que é a semi-integrada? A administração pública faz o projeto básico, licita com base no projeto básico. Só que a administração pública reconhece que cada empresa pode fazer aquele objeto, executar o objeto de uma forma distinta. Então, permite que a administração permite que a empresa possa fazer modificações no projeto básico. Tanto que eu chamo a contratação semi-integrada de contratação com projeto básico flexível. Ou seja, a administração tem um esqueleto lá, um projeto básico que ela faz, que aprovados pela administração para melhor atendimento à necessidade da administração, tá? Então, isso é a contratação semi-integrada. E fornecimento e serviço associado é que realmente é novo, não tem em nenhuma das leis anteriores, tá? É uma inovação. Vamos ver como é que isso vai ser utilizado na prática. Quando eu penso em fornecimento de serviço associado, né, geralmente eu penso em que algum equipamento que a empresa vai ofertar, vai oferecer para a administração pública com serviço agregado. Né? Então, eu pensei aqui, já debatemos isso, olha, eu vou contratar uma empresa para disponibilizar água potável para os servidores do meu órgão público. Ela vai disponibilizar, vai fazer o fornecimento de purificadores, ela de 2 em 2 meses vai fazer análise da qualidade da água, ela de 6 em 6 meses vai mudar o filtro do purificador, tá? Então, é um fornecimento com serviço associado, tá? Esse é um exemplo, né, que eu vejo aí de fornecimento
e serviço associado, tá? Então, só para fecharmos aqui, toda vez que numa licitação pública ou no planejamento de uma contratação pública nós formos realizar uma compra, nós precisamos dizer no termo de referência, nesse campo aí, modelo de execução do objeto, se a entrega vai ser imediata e integral ou se a entrega vai ser parcelada. Se eu definir que a entrega vai ser parcelada, eu preciso colocar no termo de referência um cronograma de entrega. Isso para compras. E toda vez que for um serviço ou uma obra, e a gente já sabe que se for obra não é termo de referência, é projeto básico, se for então serviço ou obra, eu tenho que definir qual é o regime de execução que eu vou adotar. E agora, com a nova lei, eu tenho esses 7 regimes de execução. Fechamos? Então, aqui a gente fecha esse campo tem algumas informações aqui ainda, olha, a própria lei, né, a nova lei de licitações, ela dispõe, se o regime de execução for empreitada por preço global, empreitada integral, tarefa, contratação integrada e semi-integrada, a adjudicação só pode ser para uma empresa só, tá? Se eu vou utilizar algum desses regimes, quando eu fizer o critério de julgamento da minha licitação, como é que eu vou adjudicar os itens desse objeto, só pode ser para uma empresa só. Não há que se falar em parcelamento do objeto, tá? Então, essa é uma informação também importante trazida pela nova lei. Quem quiser se aprofundar aí quem quiser se aprofundar nos modelos, nos regimes de execução, tem um acórdão antigo do TCU, 1977 de 2013. Esse acórdão, apesar de ser antigo, ele é muito interessante, ele aborda os 4 regimes da 8666, o que vale agora para a nova lei também, e é muito didático esse acórdão, tá? Então, acho que vale muito a pena, né, para quem quiser se aprofundar, dar uma olhada aí nessa decisão do TCU. A Elisângela perguntou aqui, instalação de elevador, né? Elisângela, instalação de elevador ou manutenção de elevador, né? Instalação de elevador, eu particularmente, né, pelo menos nos órgãos em que eu trabalhei, a instalação do elevador, ela vem junto com a obra, né? Quando a gente faz o projeto básico daquela obra pública, de um prédio, por exemplo, quando eu trabalhei no Ministério Público, o Ministério Público tinha um setor de engenharia de expansão. Todo ano a gente inaugurava 3, 4 prédios novos do Ministério Público. Então, a gente estava em plena expansão. Como é que a gente fazia essa questão da instalação do elevador? Dentro da obra, no projeto básico, a gente colocava a entrega do elevador e instalação do elevador dentro da obra, tá? E na obra a gente fazia a empreitada por preço unitário. O que significa dizer o seguinte: geralmente o elevador é uma das últimas coisas, né? A obra precisa estar com tudo praticamente prontinho para entrar com o elevador. Então, a gente só paga lá o elevador e a instalação, a compra do elevador, a instalação do elevador no final da obra, quando efetivamente a empresa executa. Por isso que é empreitada por preços unitários, tá? O João Ricardo colocou aqui. Também entra em fornecimento com serviço associado os serviços de buffet? Boa pergunta, João Ricardo, boa pergunta, tá? A gente teria que analisar um pouquinho, na verdade, nem analisar, mas eu acho que ver qual vai ser a interpretação, principalmente dos órgãos fiscalizadores sobre isso, tá? Num primeiro momento, né, vamos pensar aqui no cenário anterior, cenário de 8666, que só havia 4 regimes de execução, eu sempre contratei buffet, né? Como é que eu fazia a contratação de buffet? Empreitada por preço unitário. Empreitada por preço unitário. Mas como assim preço unitário? Você paga por cada salgadinho? Não. Eu pago pelo serviço de buffet naquele dia, naquele evento. Percebeu? Então, ao longo do exercício, eu vou precificar o serviço com base na quantidade de coffee breaks que vão ser feitos na escola do Ministério Público. Então, vamos imaginar que eu contratei um buffet para o coffee break dos cursos do Ministério Público. É um coffee break de manhã, um coffee break de tarde. Quantos dias vão ser isso por ano? Tá, então a empresa vai dar um preço, aí tem uma quantidade de pessoas, né? Um preço por coffee break, eu defino o cardápio lá, então empreitada por preço unitário. Tá? Então, eu acredito, João Ricardo, que a gente deva continuar, né, trabalhando nesse formato, né, que a gente já está acostumado a fazer, empreitada por preços unitários. Deixa eu ver aqui, o Faustone também colocou aqui, é possível a entrega parcelada para aquisições por dispensa? Sim, é possível, tá, Faustone? Totalmente possível. Imagina agora, né? Eu quero comprar um determinado material, né? Vou pegar o exemplo aqui bem simples, que eu acho que eu já até usei, pilhas e baterias, né?
Quero comprar pilhas e baterias para atender a minha necessidade durante 12 meses. Beleza. Será que é melhor eu pedir para a empresa entregar tudo de uma vez e eu armazeno isso no meu almoxarifado e fico lá controlando? Ou será que é melhor a empresa me entregar isso à medida que eu vou consumindo? Fiz toda a estimativa, inclusive do preço, cheguei no montante de R$ 40.000. R$ 40.000 agora nós sabemos que está dentro lá, né, da possibilidade, artigo 75, inciso 2, de possibilidade de dispensa de licitação. Eu posso fazer entrega parcelada? Pedir no termo de referência de entrega parcelada? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Se o somatório, né, da contratação de pilhas e baterias não ultrapassa os R$ 54.000, tem problema nenhum. Faça um termo de referência, cronograma de entrega, tá? Vou pagando de acordo com as entregas que a empresa fazer, que a empresa fizer, tá resolvido, tá bom? O João Ricardo coloca aqui, deixa eu ver, a questão do fornecimento e serviço associado a alimentos mais serviços de garçom. Sim, sim, hoje já é feito assim, né? Então, a gente pode até, de repente, considerar assim, fornecimento com serviço associado. Eu confesso para você que eu estou esperando muito aí saber como é que vai ser a interpretação dos órgãos fiscalizadores sobre algumas inovações da nova lei. E esse é um dos casos, né? Eu não sei exatamente, né? Como é que vai ser visto isso pelos tribunais de contas? Como é que vai ser? Como você falou, João Ricardo, poderia perfeitamente. Olha, a empresa de coffee break ela está fornecendo alimentos e está disponibilizando serviço de garçom. Fato. Isso teoricamente, cabe como né, como uma mosca, vai como na mosca aí com serviço, ou fornecimento com serviço associado. Eu acho que cabe bem sim, tá? Mas não sabemos qual vai ser essa interpretação. O Renato coloca, porém o pagamento só na entrega de cada parcela, fica exatamente isso, tá? No caso de entrega parcelada, eu parcelei e vamos pensar aqui no caso de pilhas e baterias. Eu tenho um total de R$ 40.000 em pilhas e baterias, né? Parcelei em 4 parcelas, fiz em 4 parcelas iguais. Entregou a primeira parcela, eu pago exatamente aquilo que foi entregue. Então, no primeiro mês, eu vou pagar lá, sei lá, R$ 10.000, deu certinho? R$ 10.000. Daqui a 2 meses vai entregar mais R$ 10.000 em pilhas e baterias, entregou, fiscalizo, pago. É assim que vai acontecer, tá? A Luciana coloca aqui. No caso de entrega parcelada na dispensa, tem que ter contrato? Não é, né? Na verdade, na nova lei de licitações, uma das situações que não exige instrumento contratual é justamente as contratações decorrentes da dispensa por valor, tá? Então, mesmo com entrega parcelada, não é obrigatória a formalização de instrumento contratual. Você pode apenas emitir as notas de empenho e essas notas de empenho vão substituir aí o instrumento contratual. Mas Eduardo, eu prefiro fazer o contrato. Não tem problema. A lei, né, ela dispõe que o instrumento contratual, nos casos de dispensa por valor, ele pode ser substituído por nota de empenho, ordem de serviço, autorização de fornecimento. Agora, se você preferir, para eu ficar mais seguro, eu prefiro fazer um contrato, bacana, faça um instrumento contratual, mas não é obrigatório, tá? O Wilton coloca, pode ser por empenho global, sim. O Renato coloca aqui, mesmo que tenha garantia, não é obrigatória a formalização de instrumento contratual nas contratações decorrentes de dispensa de licitação por valor. É isso que está lá na nova lei de licitações, tá? A nova lei de licitações, ela cita 2 situações em que eu não preciso formalizar um instrumento contratual. Uma delas eu já falei, é quando a contratação é decorrente da dispensa de licitação por pequeno valor. Então, nessas contratações, eu não preciso fazer um instrumento contratual. Então, como é que eu vou formalizar a contratação? Nota de empenho, carta-contrato, autorização de fornecimento ou, né, a ordem de serviço. Exatamente o que a gente já conhece da 8666. A diferença é que na 8666 é por valor, é 176 mil. Aqui na nova lei não é por valor, é pela dispensa. Ponto. Tá? O outro caso que a nova lei dispõe é idêntico da 8666, com compras com entrega imediata e integral do bem
independentemente do preço, desde que dessa compra não resulte em obrigações futuras. Nesse caso, eu posso fazer uma compra de um determinado bem. O preço total pode ser R$ 1 milhão. Se a entrega é imediata e integral e eu não exigir garantia, por exemplo, nenhuma outra obrigação, eu não preciso formalizar contrato. Basta eu emitir a nota de empenho. Tá? Então, essa lógica a gente já conhece da 8666 e ela foi repetida aqui na 14.133, tá, Renato? Então, mesmo que tenha garantia, se a contratação é decorrente de dispensa por valor pequeno, né? Então, eu não sou obrigado a fazer o instrumento contratual. Tranquilo? Então, fechamos aí o campo E do termo de referência. Falamos de forma de entrega, falamos de regime de execução. Agora vamos dar mais um passo. Renato, ok, né? Beleza. Agora vamos dar mais um passo, né? Modelo de gestão do contrato. Como é que eu vou fiscalizar, como é que eu vou acompanhar a execução desse contrato? E aí, eu trago aqui o artigo 117 da nova Lei de Licitações, mas antes de falar do artigo 117, eu quero lembrar o que a gente tem na 8666, né? O que a gente tem na 8666? O que a gente está acostumado já? Artigo 67 da 8666. A administração tem que designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Poxa, bacana. Então, há anos e anos e anos que a gente está acostumado a fazer o quê? Para todo contrato administrativo que é celebrado, nós designamos um fiscal de contrato. O que esse fiscal de contrato tem que fazer? Ele tem que, pela Lei 8666, acompanhar e fiscalizar a execução. Poxa, ótimo. Qual é o problema que nós vemos acontecer direto na prática? Problema número 1. Muitas vezes o contrato cai no colo de um servidor público que não sabe nada daquele objeto. Não é? O servidor público está lá trabalhando. Aí eu planejei uma licitação, fiz a licitação, homologuei a licitação, assinei um contrato, pego esse contrato e falo assim, ó, o ordenador de despesas pega, ó, dá para aquele fulano ali. Então, toma que o filho é teu, você vai ser o fiscal desse contrato. Só que essa pessoa, muitas vezes, ela não detém o conhecimento técnico para fazer a devida fiscalização. Então, esse já é um problema seríssimo que a gente identifica hoje. Problema número 1. Problema número 2. Não satisfeito. Como eu tenho no meu órgão público 300 contratos, aí eu faço o quê? Aproveita que o João já está fiscalizando aquele contrato, dá mais esse para ele, e dá mais esse, dá mais esse. Aí eu acabo colocando 10 contratos para o João fiscalizar ao mesmo tempo. Esse fiscal, ele não vai dar conta do trabalho. Ele vai virar um mero atestador de nota fiscal, assumindo uma responsabilidade tremenda por isso. Tá? E de um tempo para cá, de alguns anos para cá, a gente começou a ver estudiosos da área do direito administrativo, licitações e contratos, começando a escrever sobre essa questão, sobre esses problemas na fiscalização. E eu sempre também bato na seguinte tecla: de nada adianta nós fazermos um belíssimo planejamento, exigindo tudo de bom para atender a nossa necessidade, se na hora de a empresa executar eu não tiver fiscalização. Porque se na hora que a empresa executa eu não tenho fiscalização, ela vai executar de qualquer jeito. Aí eu aceitei uma proposta com um preço alto, porque um preço para ela me atender a tudo aquilo, só que na hora de ela executar, ela fala, ó, já que não estão fiscalizando, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, e ela, né, acaba se dando bem. Então, eu preciso casar o planejamento com a fiscalização com o planejamento. Isso é muito importante. E aí tem um artigo que foi escrito há muito tempo, né, por dois autores lá de São Paulo, que eu infelizmente não me recordo o nome, e lendo esse artigo, eles têm uma sacada muito interessante. Eles falam assim, olha, a Lei 8666, ela dispõe o seguinte, nesse texto do artigo 67, nós temos duas ações diferentes, dois verbos, acompanhar e fiscalizar. Se tem duas ações ali, são coisas diferentes. O que é acompanhar, o que é fiscalizar? Fiscalizar é o que o fiscal faz, né? Ele vai em loco, ver se tecnicamente a empresa está cumprindo com tudo que foi pactuado entre as partes. Beleza. Só que o que é fazer o acompanhamento? Aí é uma outra coisa. O acompanhamento tem um viés mais administrativo.
Então, deveria ser uma outra pessoa. E daí surge a ideia do gestor. Então, diante dessa ideia, né, doutrinária, que hoje muitos órgãos fiscalizadores trabalham assim, aceitam isso e trabalham assim, inclusive lá onde eu trabalho, no TCE, a gente faz nesse formato, né? Todo o meu contrato hoje administrativo, eu tenho a figura do fiscal e a figura do gestor. Quem é o fiscal? Geralmente alguém indicado pela unidade requisitante. Esse alguém detém o conhecimento técnico do objeto e ele que estará em loco vendo se a empresa está cumprindo com todas as obrigações. Esse é o fiscal. Mas quem é o gestor? O gestor detém conhecimento administrativo, conhece a lei, sabe as medidas que pode adotar em um contrato administrativo. E como é que funciona isso na prática? O fiscal está em loco, em contato com a empresa. Se o fiscal identifica que tecnicamente a empresa não está cumprindo com as obrigações ou cometeu alguma irregularidade, ele comunica formalmente à empresa, dá um prazo para a empresa regularizar a situação. Se porventura a empresa regularizar, ótimo, está resolvido, segue o jogo. Agora, se a empresa não regularizar a situação, esse fiscal não deve segurar com ele. O que ele tem que fazer? Ele tem que reportar isso para o superior. No caso, ele reporta para quem? Para o gestor do contrato. E aí, o gestor do contrato, com base na informação trazida pelo fiscal, esse gestor, com seu conhecimento de legislação, de administrativo, ele vai propor alguma medida. Um aditivo, um reajuste, uma sanção, é ele que vai propor isso para o ordenador de despesas bater o martelo e decidir. Tá? Então, essa lógica começou a ser utilizada na prática. Essa lógica ela foi colocada no Regulamento Federal, Instrução Normativa 05 de 2017, tem um manual de fiscalização de contratos lá. Se vocês pegarem a IN 05 de 2017 do Governo Federal, lá está disposto que temos a figura do gestor, que é uma espécie de coordenador das atividades de fiscalização, e nós temos o fiscal. Só que nós temos 4 tipos de fiscalização na IN 05. A fiscalização técnica, a fiscalização administrativa, a fiscalização pelo público usuário e a fiscalização setorial. Tá? Então vejam como tem nuances aí nessa questão de gestão e fiscalização dos contratos. Tá? Então, só para fechar esse entendimento ainda com base nas leis antigas, eu lá no TCE, por exemplo, como é que funciona lá onde eu trabalho hoje? Lá, quando a gente faz o termo de referência, quem faz o termo de referência é a unidade requisitante. A unidade requisitante, que é quem identificou a necessidade, ela já coloca no termo de referência quem vai ser o fiscal. Então, ela já indica no TR quem vai ser o fiscal, nome, matrícula do fiscal. Aí esse processo tramita, é licitado e nós temos uma coordenadoria chamada de Coordenadoria de Gestão de Contratos, CGC. Nessa coordenadoria hoje nós temos cerca de 8 pessoas que acompanham todos os contratos do tribunal, 300 e poucos contratos, são divididos entre 8 pessoas, né? Então, esses contratos, quando o fiscal detecta problema, manda para o gestor e o gestor, com seu conhecimento administrativo, tenta resolver a questão. Tá? Então, é assim que funciona em muitos órgãos públicos hoje. Todo contrato que eu tenho hoje tem 2 pessoas designadas, gestor e fiscal. Certo? Paustone colocou aqui em regra o fiscal é quem elabora o TR ou quem demanda. Exatamente isso, tá? A mesma coisa acontece comigo lá, né? Na verdade, não é nem o fiscal que elabora o TR, né? Mas o fiscal participa, né, da elaboração. Para a gente evitar essa questão da segregação de funções, o fiscal ele está ali, né, dando suporte a quem está elaborando o TR, mas quem assina o TR, né, é geralmente alguém daquele setor. Muito comum aqui no TCE onde eu trabalho, o responsável do setor assinar o TR. Muito comum isso, tá? Geralmente, ou ele assina sozinho, ou ele assina com mais uma pessoa lá do setor, e ele indica uma outra pessoa do setor para ser o fiscal do contrato, tá? Então, geralmente é assim que a gente faz no dia a dia. Agora, como é que fica com a nova lei de licitações? Olha, pessoal, o texto mudou muito pouco, né? Porque olha só, artigo 117, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada, ou seja, os mesmos 2 verbos da 8666, por um ou mais fiscais do contrato. Então, a diferença substancial em relação ao 8666
é que enquanto a 8666 ela expressa que eu tenho que designar um representante para fiscalizar e acompanhar, aqui a nova lei coloca um ou mais fiscais do contrato, tá? E aí, continuando, representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos lá do artigo 7º, é toda a parte de gestão por competências que a gente, né, já tratou em curso anterior, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, tá? Então, significa que, no primeiro momento, né, eu vou designar uma pessoa ou mais, que serão fiscais do contrato. Aqui não fala-se de gestor, mas lá no artigo 7º fala-se de gestor. Então, a própria lei dá margem, né, para que eu tenha fiscal e gestor num contrato, particularmente lá no TCE a gente vai continuar trabalhando com esse mesmo formato, né? 2 pessoas para cada contrato, um fiscal e o gestor, para acompanhar e fiscalizar a execução. E quando eu identifico que no meu órgão público eu não tenho ninguém com conhecimento técnico para fiscalizar a execução de um determinado contrato, aí eu preciso contratar alguém no mercado. Então, assim como na 8666 isso era possível, isso é possível, aqui na nova lei também isso continua sendo possível, tá? Aí, continuando aqui, algumas características básicas ou atribuições básicas do fiscal, né? O fiscal de contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas e defeitos observados. Se ele não consegue resolver, como é que fica isso? O fiscal informará seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse a sua competência. Esse texto também a gente já conhece da 8666, tá? E qual é a ideia aqui no termo de referência? Vocês provavelmente, quando fazem termo de referência, vocês devem colocar isso. Gestão e fiscalização do contrato, atribuições do fiscal e do gestor. A gente lista tudinho lá. Então, como é que eu faço hoje na minha prática, na hora de elaborarmos um termo de referência? A gente pega um modelo de termo de referência, o basicão, essas informações aí, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, a gente já deixa lá no modelo. Você deixa lá no modelo. Só que, a depender do objeto da contratação, pode ser que eu tenha necessidade de acrescentar coisas específicas. Por isso que é importante que isso conste no termo de referência. Vou dar um exemplo para vocês. Estou fazendo um TR para contratar serviço de vigilância armada. Se eu vou contratar serviço de vigilância armada, a arma precisa ter autorização da Polícia Federal e alguém vai ter que fiscalizar isso, é o fiscal. Então, eu vou ter que inserir nesse tópico do termo de referência, além de todas as atividades que são padrão do fiscal e do gestor de contratos, eu vou ter que colocar também como vai se dar essa fiscalização, essa verificação da autorização da Polícia Federal sobre o porte da arma, tá? Então, a cada objeto que eu vou contratar, pode ser que eu tenha que incluir algum tópico, né, específico em relação à gestão e fiscalização. Eduardo, Oi? pegando o gancho aqui da pergunta do Renato, ele perguntou se para produtos com entrega imediata, onde o contrato é substituído pelo empenho, deve ser indicado fiscal. E eu acrescento nisso os produtos adquiridos com entrega imediata de ata de registro de preço. Sempre, sempre, tá? Sempre terei fiscal. Por que sempre? Qual é a lógica? Olha, se vai me entregar de forma imediata, se vai ser licitação tradicional, se vai ser SRP, se vai me entregar parceladamente, eu sempre precisarei verificar se aquele produto, se aquele bem que está sendo entregue é compatível com as especificações do meu termo de referência. Quem é que faz isso? Fiscal. Fiscal, tá? Então, eu sempre preciso indicar um fiscal de contrato. Ah, mas não tem contrato. E aí, calma aí, que uma lógica muito interessante a gente tem que adotar que vai facilitar a nossa vida, o nosso entendimento. Quando eu faço uma licitação ou uma contratação direta, eu, administração pública, contrato uma outra pessoa, geralmente uma pessoa jurídica de direito privado, né? Mas pode ser uma pessoa jurídica de direito público, pode ser uma pessoa física, mas geralmente uma pessoa jurídica de direito privado, que eu contrato para me entregar um objeto. Esse contrato, essa relação jurídica entre as partes, já é o contrato, tá?
Esse contrato, que é a relação jurídica, na maioria das vezes, ele vai ser formalizado por um instrumento contratual com cláusulas. Só que nem sempre eu terei um instrumento contratual, como a gente acabou de falar, tem situações que o contrato ele é formalizado por nota de empenho. Mas o contrato existe, porque o contrato não é o papel, o contrato é a relação jurídica entre as partes. E para todo contrato eu preciso designar alguém para fiscalizar e acompanhar a execução. Então, independentemente se vai ter instrumento contratual ou não, eu preciso designar o fiscal de contrato. Bacana, pessoal? Bacana, João? Tranquilo? Tá? Eu vi que alguém levantou aí a mão também. Não reparei quem foi. Renato. Oi. Oi, Renato. Não, a pergunta do João é pelo seguinte, que é quando a gente faz a ata de registro, também é nomeado um fiscal para acompanhar essa ata. Tá. Aí a dúvida seria se nesse caso, onde eu vou ter a entrega imediata, mediante só o empenho, sem a figura do contrato propriamente dito, né, que o contrato está sendo substituído pelo empenho, se eu vou ter que fazer uma nova designação para esse empenho, ou se pelo fato de eu ter designado um fiscal para a ata, automaticamente o fiscal da ata estaria designado para poder fiscalizar as contratações oriundas dessa ata. Então, Ótimo, eu teria que fazer mais de uma designação. Tá. Né? Se essa primeira designação para a ata já abrangeria toda a execução da ata, inclusive dos contratos e dela decorrer. Ótimo. Renato, olha só, num primeiro momento, eu digo que não há necessidade. O fiscal da ata pode ser o fiscal do objeto, né, que vai ser entregue. Eu não vejo necessidade de ter duas designações, uma para a ata e uma para cada entrega. Não vejo essa necessidade. Mas para responder melhor essa sua pergunta, eu diria que vai depender do regulamento de vocês. Porque as atribuições de gestor e fiscal, assim como de agente de contratação, comissão de contratação, tudo isso tem que integrar um regulamento de acordo com o artigo 7º ou 8º da nova lei. Tá? Então, quando vocês dispuserem lá as atribuições de gestor fiscal, de repente seria interessante colocar lá fiscal da ata, atribuições do fiscal da ata, fiscalizar também a entrega dos produtos, né, decorrentes das emissões de nota de empenho. Aí você resolve isso. Está lá colocado no regulamento. Aí você resolve essa questão. Ficou bem claro, Renato? Tranquilo? Ótimo. Deixa eu ver aqui que tem mais algumas colocações no chat. Vou pegar aqui. Produtos com entrega imediata, pergunta do Renato. O Faustino colocou: as atas todas têm fiscal designado, só não as dispensas, tá? Dispensa também precisa, né? Porque eu vou receber um produto, vou receber um material, vou receber um serviço, eu preciso ter um fiscal. Faustino colocou aqui um texto. Esse texto aqui que entra no termo de referência. No gerenciamento e fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão respectivamente. Isso. Fica reservada a fiscalização. As decisões que ultrapassarem competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente. Ótimo. O fornecedor de Estado deverá aceitar. Isso aqui é especificamente de ata de registro de preços, né? Aqui foi o que eu falei para vocês. Olha, esse texto aqui colocado aqui pelo Faustone, né, é um texto padrão, né? É um texto padrão, né? Aqui o Faustone até colocou: esse é o nosso texto para os editais. Esse é um texto padrão, cabe para edital, né? Cabe para termo de referência. Só que no termo de referência, a depender do objeto, nós vamos colocar também as coisas específicas, como eu dei o exemplo da vigilância, né? Então, na vigilância, eu vou colocar lá vigilância armada, como é que vai ser feita a verificação aí do porte de arma, autorização da Polícia Federal para as armas que serão utilizadas. Então, a depender de cada objeto, eu vou colocar algo específico. Exemplo, vou contratar serviço de limpeza. No serviço de limpeza, eu tenho que montar um plano de trabalho. Quem é que vai fiscalizar o plano de trabalho? Né? É o fiscal do contrato. Como é que ele vai aprovar isso? Então, essas minúcias da contratação que tem que passar pelo fiscal devem ser incluídas nesse campo do termo de referência. Tá? E aí, muito cuidado, a gente vê muito isso na prática, com o tal do Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Porque eu já vi várias vezes, né, o cara pega um termo de referência de um serviço, né, de vigilância,
dá um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer um termo de referência do serviço de limpeza. Aí, no meio lá desse campo, modelo de gestão do contrato, está lá, para verificação das armas, Polícia Federal. Eu falei, pô, mas isso aqui é contrato de limpeza, né? Então, coisas que a gente pega. Eu fazendo auditoria, então, pego isso aos montes, né? É o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, que é tanto texto que o pessoal não lê tudo, né? Passa batido, tá? Mas vamos continuar aqui. Ainda nesse campo, modelo de gestão do contrato, tem algo muito importante trazido pela nova lei de licitações. Diferentemente da 8666, nós temos, na nova lei de licitações, vários aspectos importantes para os contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Tá? A 8666 não faz essa distinção. Na 8666 não existe serviço demo. Ela não toca nesse assunto. Ela não tem essa definição na 8666. Serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Onde é que a gente tem isso? Começou lá na IN 02 de 2008, do governo federal para serviço, e está espelhada hoje na IN 05 de 2017. Tá? Então, quando eu vou contratar um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, a contratação ela é toda diferente, o planejamento é todo diferente. Então, eu preciso saber o que é um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. De acordo com a IN 05, e a mesma definição que nós temos na 14.133 agora, porque a 14.133 foi lá na IN 05 e puxou várias coisas para o seu corpo. Tá? Eu preciso ter 3 características concomitantes. A empresa que eu vou contratar precisa disponibilizar em regra os profissionais nas dependências da administração, primeira característica. Segunda característica, essa empresa ela não pode compartilhar esses profissionais simultaneamente com outros contratos, por isso que é dedicação exclusiva. E a terceira característica é que essa empresa tem que possibilitar que a administração faça a fiscalização dos encargos desses profissionais. Essas 3 características demonstram que é um serviço demo. E por que esse serviço é muito diferente? O planejamento dele é todo diferente. Por quê? Haverá uma relação de subordinação trabalhista entre a empresa contratada e os profissionais que ela vai contratar. Só que esses profissionais que essa empresa está contratando vão ser disponibilizados nas dependências da administração pública. Isso gera algumas corresponsabilidades aí. Tá? Então, isso já é um ponto importante. Outro ponto importante, se essa empresa vai ter que contratar pessoas para colocar nas dependências da administração pública, o que essa empresa vai ter como custo? Os salários desses profissionais, os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e por aí vai. Isso gera uma série de obrigações para a administração pública. Além disso, a formação de preços, a gente vai falar mais tarde, a formação de preços é toda diferente, tem uma planilha específica para formar o preço desse serviço, que é a planilha do anexo 7D da IN 05 de 2017. Ou seja, é um planejamento totalmente diferente, principalmente porque para eu montar o meu termo de referência, eu terei que usar como referência uma convenção coletiva de trabalho. Tá? Ou seja, toda vez que eu vou planejar um serviço demo, dedicação exclusiva de mão de obra, eu tenho várias peculiaridades para tratar no planejamento, inclusive peculiaridades que vão respingar aqui na hora de eu fazer o termo de referência. Primeira delas, para eu fazer o planejamento, eu preciso escolher uma convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho essa, que precisa ser do meu município, ou seja, do município onde será executado o serviço, né? E convenção coletiva de trabalho que deve ser integrada, ela deve compor, né, as categorias profissionais que serão necessárias para executar aquele serviço. Outro ponto importantíssimo que o pessoal erra muito no planejamento. Peguei uma convenção coletiva de trabalho e utilizei essa convenção como referência no meu planejamento. Na hora que eu lanço o edital com termo de referência, eu não posso obrigar a empresa a se vincular àquela mesma convenção coletiva de trabalho. Porque a empresa se vincula à convenção coletiva de trabalho de acordo com a atividade preponderante dela, e não com a convenção que a administração quer. Tá? Então, esse é um ponto também muito importante. Eu já tive edital impugnado por causa disso. Né? Então, na verdade, eu utilizo uma convenção coletiva como referência, eu cito no meu termo de referência qual foi a convenção coletiva que nós utilizamos como padrão, mas eu não posso obrigar as empresas a seguirem aquela mesma convenção coletiva de trabalho.
Tá? E aí eu tenho várias regrinhas específicas para esse tipo de serviço. E agora isso entra aqui na nova lei de licitações. Então vamos lá. Nas contratações de serviço demo, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas. Então vamos lá. Exigir calção, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Então, toda vez que eu vou fazer uma contratação, tanto a 8666 quanto a nova lei, elas possibilitam que, se a administração quiser, a administração pode exigir a tal da garantia da execução contratual, cujo montante pode chegar a 5% do preço total contratado. A modalidade dessa garantia, quem vai escolher é a empresa. Pode ser calção, pode ser seguro-garantia, fiança bancária. Só que aqui, se eu estou falando de um serviço demo, eu posso exigir que essa garantia tenha cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Então, esse é um ponto específico para serviço demo. E se for isso, eu tenho que exigir isso no termo de referência. Outra coisa, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Todo o termo de referência que eu faço para serviços demo, eu sempre coloco lá no final do termo de referência, né, e agora vai ser aqui no modelo de gestão de contrato, né, que todo mês, quando a empresa apresentar a nota fiscal do contrato, ela tem que apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de quitação dos encargos trabalhistas dos profissionais em relação ao mês passado. Tá? Então, eu listo essa documentação e coloco no meu termo de referência. Então, já é padrão no meu termo de referência de serviço demo. Tenho aqui também no item 3, efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Daqui a pouco a gente fala da conta vinculada. Em caso de inadimplemento, outro ponto importante, esse item 4, uma novidade aí, que já tem na IN 05 de 2017, mas passa a ser novidade para o Brasil inteiro, porque agora está na lei geral, né? Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. O que é isso? Isso é o seguinte, se porventura, contratei uma empresa, ela está executando o trabalho todo direitinho, ela emite a nota fiscal, eu pago. Emite a nota fiscal, eu pago. Se, de repente, em determinado mês, eu verifico que ela não pagou as verbas trabalhistas daqueles profissionais, eu posso fazer o quê? Em vez de pagar o valor cheio da nota fiscal para a empresa, eu vejo qual é o valor das verbas trabalhistas, eu pago diretamente aos profissionais e só pago para a empresa a diferença. É possível fazer isso? É, a nova lei permite, mas você deve colocar isso no termo de referência, sempre que for serviço demo, dedicação exclusiva de mão de obra. E o quinto tópico importante é o modelo de execução, né, ou de gestão de contrato, que trabalha com ocorrência do fato gerador. E aqui, só fazer aí um comentário rápido, né? Diferença entre conta vinculada e fato gerador. Mas antes de fazer o comentário, eu vou perguntar para vocês. Provavelmente, vocês devem ter vários contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, estou certo? Vocês trabalham com conta vinculada ou com fato gerador? Como é que funciona hoje aí no âmbito do Ministério Público? Alguém sabe dizer? Alguém aqui trabalha com contrato demo, contrato de dedicação exclusiva de mão de obra? Ninguém? Vocês que são felizes então, hein? Não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu trabalhei... Oi? Acho que a área responsável, eles não estão aqui, é a área de manutenção de serviços gerais. Eles lá tem 2 contratos grandes de dedicação exclusiva, que é serviços gerais e vigilância armada. Vigilância armada, show. O Faustino até colocou aqui, né? Temos 2 contratos grandes. A Elisângela colocou que não possui conta vinculada, então não trabalha com conta vinculada, né? Então o Wilton também fortaleceu aí, né? Que não trabalha com conta vinculada. Como é que funciona isso? Qual é a ideia? Então, como é que se dá essa contratação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra? Eu licito, a empresa que ganhar a licitação vai contratar profissionais no mercado, vai colocar esses profissionais nas dependências do órgão público e vão executar as tarefas.
E essa empresa, ela precifica isso como? Com base numa planilha, cujo modelo está lá no anexo 7D da IN05. O preço que a empresa cobra da administração pública é um preço que contém o salário do profissional, os adicionais, os benefícios, provisionamento para pagar 13º, férias, provisionamento para aviso prévio, provisionamento para substituição, no caso de falta do profissional. Vem tudo isso lá na planilha. Todo custo de insumos, né, uniformes, materiais, equipamentos, custos indiretos, lucro, tributos, tudo isso está discriminado na planilha para que a gente chegue no preço total que a empresa cobra, tá? Qual é a questão aí? Vou pegar um exemplo para vocês. Dentro dessa planilha, que é a planilha contratada pela administração, apresentada pela empresa, todo mês, imagine um contrato de 12 meses, todo mês, a administração paga para a empresa 1/12 do 13º salário. Por quê? Porque quando chegar lá em dezembro, a empresa vai juntar lá os 12/12 para pagar o 13º do profissional. Então, todo mês eu pago 1/12 do 13º, eu pago 1/12 das férias. Vários itens que são provisionados, eu pago 1/12 lá na planilha. O que começou a acontecer? Começou a acontecer o seguinte: assinei um contrato em janeiro. Em janeiro eu paguei 1/12 do 13º, fevereiro 2/12 e assim foi. Quando chegou lá em dezembro, na hora de a empresa pagar o 13º, o que a empresa fez com esse dinheiro que foi caindo todo mês? Ela não juntou, não, ela gastou com outras coisas. E aí ela passou a ter dificuldade para pagar o 13º do profissional./Olha o problema aí. Então, o que o governo criou? O governo federal, em 2009, fez uma alteração na antiga IN 02 de 2008, criando a tal da conta depósito vinculada. O que é a conta depósito vinculada? Toda vez que eu faço uma contratação de serviço demo, se eu especificar no termo de referência que eu vou trabalhar com gestão por conta depósito vinculada, a empresa que ganhar a licitação, ela vai ter que abrir uma conta bancária específica para esse contrato. E por que o nome é conta vinculada? É porque, embora a conta esteja no nome da empresa, quem vai autorizar a movimentação da conta é a administração pública. Então, como é que vai funcionar isso na prática? A empresa abre a conta, começa a executar o serviço, e aí, então, quando a empresa me apresenta a nota fiscal daquele mês com valor cheio, eu, que sou o gestor desse contrato, eu pego a planilha da empresa e vejo quanto é que é o provisionamento de férias. 1/12 dá R$100, eu pego R$100 e, em vez de pagar para a empresa, eu deposito na conta vinculada. Quanto é que é o provisionamento de aviso prévio? É R$5 esse mês? Pego e deposito na conta vinculada. E só pago para a empresa a diferença. Então, tudo que é provisionamento de evento futuro, e alguns inclusive incertos, eu deposito na conta vinculada. Vou depositando. O que significa que a cada mês o saldo da conta vinculada vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chegar, por exemplo, em dezembro, que a empresa tem que pagar o 13º para os profissionais, no final de novembro, início de dezembro, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir autorização para movimentar essa conta vinculada para poder pagar o 13º do pessoal. E eu só vou liberar o valor exato para o pagamento desses benefícios, no caso aí do 13º salário. Tá? Então, é assim que funciona a conta vinculada. Ótimo. Então, significa dizer que, se vocês exigirem conta vinculada, essa dinâmica precisa estar descrita aqui no termo de referência. Tá? A outra opção, que foi criada muito recentemente, foi criada em 2018 e só começou a ser utilizada em 2019, é a ocorrência pelo fato gerador, né? Pagamento pelo fato gerador. Né? O que é isso? É totalmente diferente. Porque a empresa, ela deu um preço cheio com base na planilha, mas a cada mês, antes de a empresa emitir a nota fiscal, ela vai conversar com o fiscal da administração para saber daqueles eventos futuros quais que aconteceram naquele mês. E ela já vai emitir a nota fiscal computando o que aconteceu ou deixando de computar se não aconteceu o fato gerador. Então, naquele mês não teve férias, ela não vai cobrar férias. Naquele mês não teve 13º, ela não vai cobrar 13º na nota fiscal. O que significa que cada mês ela vai emitir uma nota fiscal com valor diferente.
tá? Então, essa é a diferença entre conta vinculada e pagamento pela ocorrência do fato gerador. Toda vez que vocês forem trabalhar com serviço demo, essas são as opções dadas pela IN 05 para o governo federal e agora pela Lei Federal 14.133. Aí o pessoal sempre me pergunta, a pergunta é sempre a mesma. Ah, então, professor, quer dizer que agora nós somos obrigados a utilizar um ou outro? A lei não obriga. E eu posso até voltar aqui, ó. Se eu voltar aqui, olha o que está escrito aqui. A administração, mediante disposição em edital em contrato, poderá, entre outras medidas. Então, a lei não obriga. Só que eu tenho certeza que, principalmente, os tribunais de contas vão começar a exigir que você adote ou conta vinculada ou fato gerador. Porque se você não adota nenhuma nem outra, quem sai no benefício? A empresa. Por quê? Porque se, por exemplo, ela colocou na planilha aviso prévio e ela não precisou pagar o aviso prévio para ninguém, isso virou lucro para a empresa. Já se você trabalha com fato gerador, isso não é pago para a empresa. Então, é bem provável, acredito eu, que os tribunais de contas eles vão exigir que nos serviços demo a gente coloque isso no planejamento da contratação. Todo mundo entendeu? Tá? O Renato fez uma pergunta aqui. Pergunta sobre a fiscalização. Qual o normativo que regulamenta a fiscalização de contrato no TCE? Aqui no TCE do Rio, tá? Nós estávamos fazendo um manual de gestão e fiscalização de contratos quando eu estava lá à frente. Qual é a ideia? A ideia é que a gente tivesse um manual, que a gente começou a fazer, estava bem bacana, de um trabalho danado, tá? E a gente teria um ato normativo. Então, a norma que nós utilizamos, né? O instrumento normativo que nós utilizamos dentro do TCE para os nossos regulamentos é ato normativo. Então, nós temos ato normativo para o pregão, nós temos ato normativo para sistema de registro de preços e para a gestão e fiscalização de contratos nós não tínhamos. Não sei como é que está agora, tem um tempo que eu estou afastado da administração, tá? Mas a nossa ideia era fazer um manual de operacionalização de gestão e fiscalização de contratos e esse manual, sendo aprovado pelo plenário, pelo Conselho de Administração, ele teria uma resolução para validá-lo legalmente no âmbito do TCE. Tá? Já no Ministério Público do Rio de Janeiro, utiliza-se resolução do PGJ. Né? Então, norma interna por resolução do PGJ. Então, lá tem resolução do PGJ para sistema de registro de preços, tem para sanção administrativa, que eu conheço, não sei se tem para fiscal e gestor de contratos, tá? Então, a depender do órgão, eu tenho um ato normativo diferente, um instrumento normativo diferente, tá? Margarete colocou aqui, professor, esse recurso que fica na conta vinculada deverá ficar aplicada, né? Na verdade, Margarete, o recurso que fica na conta vinculada, eu não me lembro agora se o manual de conta vinculada exige que ele seja aplicado, tá? Eu não me lembro, eu não uso conta vinculada, tá? Nem fato gerador aqui no Rio de Janeiro, porque a gente não tinha um respaldo legal para fazer isso, né? Agora a gente passa a ter. Então, assim, os detalhes da operacionalização eu realmente não sei dizer e não me recordo o que está escrito na IN 05 especificamente sobre isso, tá? Se você quiser se aprofundar, Margarete, tem um caderno de logística específico para conta vinculada e outro específico para fato gerador. Esses cadernos de logística, eles são manuais criados lá pelo governo federal para auxiliar os gestores públicos na operacionalização, né, das suas contratações públicas. Então, tem um manual específico de conta vinculada, um manual específico de fato gerador. Inclusive, o manual de conta vinculada já está até um pouquinho desatualizado, por causa das rubricas lá, dos percentuais, né, mas né, a operacionalização está toda lá. Então, para quando nós começarmos a utilizar, né, uma ótima dica são esses manuais, esses cadernos de logística, disponíveis lá no Compras Gov, tá? No site lá da Secretaria de Gestão, tá bom? Agora, caminhando mais um pouquinho lá no campo G agora, do nosso termo de referência, critérios de medição e de pagamento. O que eu vou colocar aqui? Critérios de medição e de pagamento, né? Vamos nos lembrar que eu mostrei para vocês o artigo 11 da 14.133, no qual nós temos que contratar por resultados. Depois, eu mostrei para vocês ontem que um dos campos do ETP são justamente os resultados pretendidos, ou seja,
quais os resultados que eu espero daquela contratação. E vocês vão se lembrar que quando eu expliquei isso ontem, falando do ETP, o que eu disse? Aqui no ETP, vocês vão apenas listar os resultados pretendidos, porque quando chegar no termo de referência, vocês vão ter que fazer um link entre o resultado e o pagamento. Então, é justamente aqui que a gente vai fazer esse link. Critérios de medição e de pagamento. Como é que eu vou fazer isso, tá? Então, se a contratação é por resultados, eu tenho que utilizar um instrumento esse que vai me possibilitar avaliar periodicamente se a empresa está entregando ou não o resultado pretendido. Que instrumento é esse? Tenho 3 nomes diferentes para o mesmo instrumento. O primeiro nome que foi criado lá na IN 02/2008, e que é utilizado em várias normas. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um decreto 46642 de 2019, específico de fase preparatória. E o nome que é dado aqui é esse primeiro aí, Acordo de Níveis de Serviço. Tá? Então, quando eu contrato por resultados, eu faço um instrumento chamado Acordo de Níveis de Serviço, que eu coloco no termo de referência ou eu anexo ao termo de referência, que tem tudo a ver com a forma como eu vou medir e pagar a execução desse objeto. Tá? Outro nome que é muito utilizado principalmente para o pessoal na área de TI é Service Level Agreements, ou seja, é o famoso SLA. Né? Me lembro quando eu estava no TCE, comecei a trabalhar na área de licitações, conversando com o pessoal da TI, o pessoal, não, o SLA. Eu falei, caramba, que negócio é esse de SLA, né? SLA é o Acordo de Níveis de Serviço. E o nome que foi dado pela IN 05 de 2017, Instrumento de Medição de Resultados. As 3 coisas são exatamente a mesma coisa. Um instrumento no qual eu terei indicadores de desempenho para acompanhar periodicamente se a empresa está ou não entregando o resultado pretendido pela administração. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui? Né? Como a nova lei de licitações ela não aprofunda no tema, eu trouxe alguns pontos ali importantes que estão dispostos lá na IN 05 de 2017. Então, o artigo 47 da IN 05, ele coloca, para as coisas ficarem bem claras para a gente, né? A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam aqui, a mensuração dos seguintes aspectos: resultados alcançados em relação àquilo que foi contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada. Então, eu preciso de algum instrumento que me permita fazer essa verificação. Que instrumento é esse? Aí eu tenho aqui a definição do IMR, Instrumento de Medição de Resultados, lá no anexo 1 da IN 05. É o mecanismo que define em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação de serviço e as respectivas adequações de pagamento. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que é um instrumento de medição de resultados, também chamado de acordo de níveis de serviço. Então, aqui nós temos um modelo preenchido. Esse modelo não saiu da minha cabeça, eu fui lá na IN 05 e copiei para cá. Então, como é que funciona isso aí? Vamos pensar, vou dar um exemplo aqui de um serviço. Olha, vou contratar um serviço de helpdesk. Serviço de helpdesk, qualquer servidor deu problema no computador, pega o telefone, ele liga, deu problema aqui no meu computador, abre uma ordem de serviço e a empresa tem que atender para resolver o problema. É um serviço básico de helpdesk de TI. Poxa, ótimo. Qual é uma das minhas preocupações? Esse servidor não pode ficar muito tempo sem máquina, senão vai prejudicar o andamento do trabalho. Resultado pretendido, celeridade no atendimento. Meta estabelecida, 24 horas. Coloco isso no termo de referência e, junto ao termo de referência, esse acordo de nível de serviço ou instrumento de medição de resultados. O que nós temos aí? Olha, indicador número 1, prazo de atendimento das demandas, ou seja, prazo de atendimento de cada ordem de serviço. Qual é a finalidade? Garantir um atendimento célere às demandas do órgão. Como eu disse, a meta que a empresa tem que cumprir é 24 horas, ou seja, cada chamada que eu fizer, ela tem que me atender em até 24 horas. Como é que eu vou medir isso? Sistema informatizado de solicitação de serviços, que é a ordem de serviço eletrônica. Como é que eu vou acompanhar? Pelo próprio sistema.
Qual a periodicidade? Mensalmente eu vou fazer essa medição aí. Mecanismo de cálculo. Para cada ordem de serviço, eu vou fazer um cálculo. Eu vou verificar cada ordem de serviço com o seguinte cálculo. Naquela ordem de serviço, eu vou pegar o número de horas que a empresa levou para me atender, vou dividir pela meta, que é 24 horas, e o resultado eu vou chamar de X. E aqui eu tenho a faixa de ajuste no pagamento. O que é a faixa de ajuste no pagamento? A adequação do pagamento ao resultado. Se o X é até 1, significa que a empresa me atendeu em 24 horas. Se ela me atendeu dentro de 24 horas, poxa, bacana, eu pago o valor cheio da ordem de serviço. Se a empresa atrasou um pouquinho e o X foi até 1,5, aí eu pago apenas 90%. Se o X for entre 1,5, um pouquinho maior que 1,5 e até 2, aí eu pago apenas 80% da ordem de serviço. Então vejam que eu atrelei o pagamento ao resultado da empresa, a esse indicador aí, tá? E aí eu tenho uma coisa interessante aqui colocada pelo modelo da IN05. Eu faço também uma correlação com as sanções administrativas. Olha, se 20% das ordens de serviço estiverem acima de 2, é que a coisa está muito ruim. Multa de X%. Agora, se 30% das ordens de serviço estiverem acima de 2, a coisa ficou péssima. Além da multa de X%, eu ainda vou rescindir o contrato. Tá? Então, isso é um instrumento de medição de resultados. Toda vez que eu contrato por resultado, eu devo colocar esse instrumento de medição de resultados no termo de referência, atrelando o pagamento da contratação ao resultado atingido. Vou dar um exemplo prático para vocês. Esse serviço que eu estou dando como exemplo o curso todo para vocês, no transporte por aplicativo. No transporte por aplicativo, quando nós fizemos o termo de referência, nós colocamos alguns indicadores de desempenho. Um dos indicadores foi tempo de atendimento do chamado para chegar ao carro, né? Chamei o carro pelo aplicativo, quanto tempo ele vai demorar para chegar? Estabelecemos como meta 15 minutos e colocamos um instrumento de medição de resultado. Se o carro chegar em até 15 minutos, a gente paga o valor cheio daquela viagem. Se o carro demorou entre 15 e 20 minutos, a gente paga apenas 90% do valor daquela viagem. E assim sucessivamente. Tá? Então, é assim que a gente faz e é assim que a gente consegue atrelar o pagamento ao resultado. Por que isso é muito interessante? Porque, uma vez que eu atrelo o pagamento ao resultado, se a empresa começa a não atender, ela recebe menos. E ela não quer receber menos. Então, se ela quer receber o valor cheio dela, ela vai se esforçar para entregar o resultado. Então, uma coisa puxa a outra. Essa é a ideia do instrumento de medição de resultados. A Camille coloca aqui, a internet poderia usar esse modelo no atendimento da banda larga. Exatamente, uma ótima. Eu tenho um contrato, foi onde? Esse contrato, acho que foi até no MP que fizeram isso. Se não me engano, aqui no MP do Rio eles já fizeram isso. Eles atrelaram o pagamento a tempo de resposta, tem uns indicadores técnicos lá na área de TI, né? Velocidade, índice de resposta, alguma coisa assim. E aí, estabilidade, e eles amarram o pagamento de acordo com aquele acordo de nível de serviço. Tá? A Elisângela já até colocou que já é utilizado, né? No edital possui acordo de nível de serviço. O ideal é que isso apareça no termo de referência, porque aquilo que eu sempre falo, né? Quem vai fazer o edital não sabe nada do serviço. Quem vai fazer o edital sabe de licitação, não sabe do serviço. Quem sabe do serviço, quem é? Quem está fazendo o planejamento. Quem está lá na unidade requisitante, que é quem vai fazer o TR. Então, é ele que tem que dispor isso no termo de referência. Isso, Elisângela, bacana, no termo de referência. Tá? Só para a gente fechar aqui esse acordo de níveis de serviço. Alguns pontos importantíssimos aqui. Eu sempre gosto de destacar a importância das nomenclaturas. Tá? O pessoal confunde bastante isso. Eu já ouvi falar, então quer dizer que se não atingir o resultado eu gloso? Não. Glosar é outra coisa. Se a empresa não atingir o resultado, eu vou ajustar o pagamento ou adequar o pagamento ao resultado que foi entregue. A faixa de ajuste no pagamento não é uma sanção administrativa, porque isso já foi acordado previamente, né? A faixa de ajuste no pagamento significa que eu estou dizendo para a empresa qual é o resultado que eu espero dela e que eu vou
pagar essa empresa de acordo com o resultado que ela me entrega, de forma objetiva. Se a empresa participou da licitação, subentende-se que ela está de acordo com essas regras. Então, todo mês eu meço o indicador de desempenho. Se ela atingir o resultado, pago 100%. Se ela não atingir o resultado, pago 90%, 80%. Não tem aquela coisa, tem que dar direito de defesa, não. Olhei lá, ela não, é objetivo. Não atendeu, não atendeu lá no indicador, faixa de ajuste no pagamento. Acabou. É diferente de uma sanção administrativa. Sanção administrativa, para nós aplicarmos, temos que abrir um processo administrativo à parte, comunicar à empresa, dar direito de contraditório em ampla defesa, recebo a defesa dela, faço toda a apuração para depois aplicar ou não a sanção administrativa. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Faixa de ajuste no pagamento é uma coisa, sanção administrativa é outra coisa, e ainda tem uma terceira coisa chamada glosa. A glosa, como é que funciona na prática? Na prática, a glosa é o seguinte: a empresa falou que para prestar um determinado serviço ia colocar 10 pessoas no órgão público. Só que um belo dia faltou, uma dessas 10 faltou e gerou um prejuízo para a administração ali, na execução do serviço. A administração está pagando, aquele preço lá está incluindo aquela pessoa. É muito comum os órgãos públicos fazerem o quê? Qual é o preço do dia daquela pessoa que faltou? Vou glosar aquele valor. Tá? Então, isso é a glosa. Tá? Então, nós temos uma coisa, a faixa de ajuste do pagamento, que é diretamente atrelado a resultado. Outra coisa é sanção administrativa, que é o seguinte: a empresa cometeu alguma impropriedade, alguma irregularidade, ou melhor, ela cometeu uma infração. E as infrações agora na nova lei estão listadas no artigo 155. Se ela cometeu uma infração, eu vou abrir um processo para aplicar uma sanção a ela. Aí, contraditório em ampla defesa. E a terceira coisa é a glosa, aquela coisa do dia a dia ali que o fiscal está olhando, e faltou aqui, vou glosar o dia daquele profissional. Tá? Então, são 3 coisas diferentes. Bacana? Continuando mais um pouco, né? Está quase na hora aqui do nosso intervalo, mas vamos seguir mais um pouquinho. Mais um campo do termo de referência, o campo H. Forma e critério de seleção do fornecedor. Eu acho que eu já até comentei isso com vocês, né? O que acontece? Eu trabalhava lá no setor de licitações, como eu já disse para vocês, eu tinha que fazer os editais de licitação. Chega um processo para mim, chega um processo lá na minha mesa, na época eu estava trabalhando no processo físico, chegava o processo na minha mesa, eu abria, e tem que fazer um edital aqui para contratar o objeto tal. Poxa, bacana. Vou começar a fazer o edital. Primeira coisa, eu vou usar uma minuta padrão. Aí vou pegar lá a minuta padrão. Mas vem cá, qual vai ser a modalidade? Depende. A modalidade depende de quê? Do objeto. Eu, que sou da licitação, muitas vezes eu não tenho esse nível do conhecimento em relação ao objeto para saber se é comum, para saber se é especial. Então, esse tipo de informação vem de onde? Do planejamento, do termo de referência. Então, alguém que está fazendo o termo de referência lá, que estudou esse objeto, né, vai ter que dizer, não, esse objeto aqui é comum. E dentro da nova lei de licitações, se o objeto é comum, obrigatoriamente a modalidade vai ser pregão, preferencialmente na forma eletrônica. E, na verdade, todas as licitações na nova lei, preferencialmente serão na forma eletrônica. Artigo 17, se não me engano, parágrafo 2º da nova lei de licitações, tá? Então, eu preciso que essa informação venha de quem fez o planejamento. Outra coisa, qual vai ser o critério de julgamento? Porque tem alguns objetos que é melhor usar percentual de desconto. Tem outros objetos que é melhor fazer... estou vendo aqui a colocação aqui do Renato aqui, né? O terror da execução, pregão eletrônico, exatamente. Daqui a pouco eu conto uma história, Renato, sobre esse comentário aí que você fez, né? Então, no termo de referência, eu vou ter que indicar, né? Se é objeto comum, se é especial. Se for objeto comum, pregão. Mas pregão vai ser como? Pelo menor preço, pelo maior percentual de desconto? Quem vai dizer? Quem faz o termo de referência, quem detém o conhecimento do objeto. Eu vou comprar passagem aérea. É percentual de desconto? É taxa de administração? Né? Isso tem que vir do planejamento. Eu vou comprar vale alimentação. É taxa de administração? Né? Então, esse nível de informação precisa chegar lá no setor de licitações. E como é que chega isso? No termo de referência. Tá? Para pegar o gancho aqui que o Renato colocou no chat, né? Eu estava lá no TCE, não, desculpa, no MP, 2007. Tá? 2007, eu trabalhando no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
nós começamos a utilizar o pregão eletrônico em 2007, né? Eu fazia parte da equipe de apoio na época e eu era assessor de controle da economicidade. Fazíamos já vários pregões presenciais, estava acostumado a trabalhar com pregão presencial, passamos a fazer o pregão eletrônico. Na época, a gente utilizava o sistema do Banco do Brasil, licitações.com.br. Depois nós migramos para o Comprasnet, né? Mas na época ainda era o Banco do Brasil. E aí o que acontece? No primeiro momento, nós que éramos da licitação, a gente comemorou demais. Porque nós fizemos um histórico 2007 e 2008. Pegamos todas as licitações que fizemos em pregão eletrônico e comparamos com as licitações anteriores de pregão presencial. Só para vocês terem uma ideia, diferença entre preço estimado e preço contratado no pregão presencial na faixa de 6%. No pregão eletrônico na faixa de 27% a 30%. Ou seja, ficou configurado nesses 2 anos que nós medimos isso, que no pregão eletrônico a competitividade era tão maior, mas tão maior, que a gente conseguiu uma redução de preços muito mais significativa que no pregão presencial. E aí eu me lembro que a gente estava lá comemorando, e chegou o diretor de serviços gerais, né, que lá o nome era Diretor de Serviços Auxiliares na época, DSA, Diretor de Serviços Auxiliares. Aí chegou o DSA, Ronaldo, o nome dele na época, ele falou, vocês estão comemorando, né? Esperem daqui a 6 meses para nós vermos os contratos decorrentes dessas contratações que vocês estão comemorando. E é mais ou menos isso, né? Então, um dos problemas que, infelizmente, nós encontramos hoje no pregão eletrônico é o tal do mergulho, né? A empresa mergulha demais o preço quase que inexequível, e aí, então, ela tem uma extrema dificuldade de entregar exatamente o objeto que foi pactuado entre as partes. E aí dá um trabalho danado para o fiscal e para o gestor do contrato. Como é que a gente faz para tentar melhorar isso? A gente tem que melhorar o processo como um todo. Tem que melhorar o planejamento, tem que capacitar muito bem o empregoeiro, agente de contratação, porque ele tem que ficar de olho lá nas propostas, inclusive fazer as devidas diligências se o preço for muito pequeno, muito baixo, né? O Renato até brincou aqui, muita microempresa, né? Então, não é microempresa não, é microempresa, exatamente isso. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Estou vendo aqui, pessoal, vamos dar nosso intervalinho agora, antes de eu começar a falar das modalidades e dos critérios de julgamento? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Aqui, pronto. Tá? Já vai dar 4 horas já, né? E aí, em vez de a gente entrar aí nas modalidades, critérios de julgamento, para a gente não interromper, a gente para agora, vamos dar aqueles nossos 20 minutinhos para beber aquele cafezinho, né? Beber aquela água, e daqui a pouco eu retorno para a gente dar continuidade. Bacana? Então, até daqui a pouco.